Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos à nossa segunda videoaula sobre matrizes. O nosso papo hoje é falar sobre tipos de matrizes, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então vamos relembrar que quando você fala em matriz, você fala numa tabela de números dispostos em linhas e colunas. Vamos relembrar que quando você fala em matriz, você fala em dois índices, M e N. Lembra disso? O índice M vai indicar o que, lembras? Vai indicar o número de linhas que a matriz possui. E o índice N vai indicar o tanto de colunas que essa matriz tem. Então, quando você olha para essa matrizinha aqui embaixo, ó, você vê que essa matriz é do tipo 3x3. Ela possui 3 linhas e 3 colunas. Veja que quando o número de linhas é igual ao número de colunas, você vai ter o que eu chamo de uma matriz quadrada. E quando ela for quadrada, basta você falar a sua ordem. Então, você pode abreviar essa informação falando para mim que essa matrizinha aqui, por exemplo, é de ordem 3. Então, quando você fala que a matriz A é de ordem N, já subentende-se que ela tem N linhas e N colunas. Então, se ela for quadrada, basta falar a sua ordem. Se ela for quadrada, ela tem duas diagonais. Essa que você está vendo aqui agora no quadro, marcada em laranja, é o que eu chamo de diagonal principal da matriz. Gente, na diagonal principal, os elementos A e J têm sempre o índice I igual ao índice J. Então, na diagonal principal, que é essa que você circulou comigo aqui agora, os elementos A e J têm sempre o índice I igual ao índice J, ok? E a outra diagonal, essa que você está vendo aqui agora, é a chamada diagonal secundária da matriz. Não que isso importe muito, mas já que estamos aqui, galera, na diagonal secundária, se tu observares aqui, ó, a soma de I mais J é sempre constante. Você repara que 1 mais 3 dá 4. 2 mais 2 dá 4. 3 mais 1 dá 4. Galera, na secundária, a soma de I mais J é sempre uma constante. Nesse caso pontual foi 4. Mas, em geral, é sempre a ordem da matriz mais 1. Repare que aqui a ordem, né, era 3. E, realmente, 3 mais 1, isso vai dar 4. Tá? Só se fala em diagonal de matriz se ela for quadrada. Não é muito comum, mas se alguém comentar contigo numa prova o conceito de traço de matriz, gente, traço de matriz quadrada, tá, por definição, é a soma dos elementos que compõem a diagonal principal da matriz. Então, se alguém te falar em traço de matriz é a soma dos elementos que compõem a diagonal principal da matriz em questão, ok? Muito bem, meus amigos. Agora, segundo tipinho de matrizes, transposta. E aí, não confundir futuramente com inversa. Gente, transposta. Transposta é um outro ângulo de você ver os dados de uma tabela. Ao invés de você ver na horizontal, você vê na vertical e vice-versa. Então, se a matriz, por exemplo, é 2x3, a sua transposta que eu vou indicar por A na T será do tipo 3x2. O que era linha vai virar coluna. O que era linha vai virar coluna. Então, 2, 3 e 1 era linha? Sim, virou coluna. 9, 4, 0 era linha? Sim, virou coluna. Então, o que era, por exemplo, vamos supor aqui, ó, o elemento A21, ou melhor, o elemento A12, perdão, agora ele vira realmente, ó, o elemento A21. Então, o que era elemento A e J vai acabar virando o elemento AJI, ok? Então, transposta de matriz, você faz uma permuta. Você troca de maneira ordenada e simultânea linhas por colunas, ok? Muito bem. E aí, logicamente, se você faz a transposta da transposta, vai voltar ao que era antes. Repara que 2 e 9, ó, era a linha, vai virar coluna. 3 e 4 era a linha, também virou coluna. E 1 e 0, idem, ó. Então, repare que a transposta da transposta vai dar sempre ela própria. Vai voltar ao que era antes, tá? O que eu falo agora para transposta, futuramente, também vale para inversa. Daqui a umas 3 videoaulas, eu vou falar contigo sobre matriz inversa.
tá? E aí eu vou comentar também que quando você faz a inversa da inversa, vai voltar também o que era antes, ok? Muito bem. Agora, dois casos particulares. Se liga lá comigo, vai. Olhe para essa matrizinha aqui, senhores. Matriz A, com os elementos em questão, 2, 3, 5, 3, 1 e 8, e 5, 8 e 0. Quero saber quem é a sua transposta. Moçada, se você olhar para o quadro com atenção aqui, ó, tu vai perceber que nesse caso pontual aqui, pelo menos, ó, a transposta vai dar exatamente igual à matriz normal. Observe que 2, 3 e 5, que era a linha, ó, vai virar coluna. Que 3, 1 e 8, que era a linha, também virou coluna. E que 5, 8 e 0 era a linha, também virou coluna. Repare que a matriz A foi exatamente igual à sua transposta. Matriz assim, eu chamo de matriz simétrica. Então, matriz simétrica, senhores, é aquela matriz em que a transposta é igual a ela própria. E vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Como é que você pode, de cara, bater o olho e falar que ela é simétrica? Perceba comigo que, ó, ao separar a diagonal principal da matriz, ó, a banda superior é igual à inferior, ó. Tá vendo? 3 e 3, 5 e 5, 8 e 8. Ou seja, o elemento A12 foi igual a A21, o elemento A13 foi igual a A31, o elemento A23 foi igual ao elemento A32. Então, repara que na simétrica, cada elemento aqui, ó, A e J, é sempre igual ao AJI. Numa linguagem prática, isso quer dizer que a banda superior é igual à banda inferior, ok? Muito bem, gente. Agora, outro caso particular. Vejamos. Matriz A, 0, 3, menos 5, menos 3, 0 e 8, 5, menos 8 e 0. Repare que agora, ao fazer a sua transposta, olha onde que eu vou chegar. Acompanha lá comigo, ó. 0, 3 e menos 5 era a linha? Sim. Virou coluna. Pronto. Menos 3, 0 e 8 era a linha? Era. Virou coluna. Pronto. E 5 menos 8 e 0 era a linha? Sim. Também virou coluna. Gente, repara que nesse caso, a matriz A não foi igual à sua transposta, mas ela foi oposta à transposta. Repare que a matriz A, ó, ela foi oposta à sua transposta. Matriz assim também tem nome. É chamada de matriz antissimétrica. Então, antissimétrica é aquela matriz quadrada de ordem n em que a transposta é oposta à normal. E fica também uma dica para ti, ó. Para de cara bater o olho e ver que ela é antissimétrica, basta separar a diagonal principal e perceber que a banda superior é oposta à inferior. Repare, 3 menos 3, 5 menos 5, 8 menos 8. Então, na simétrica, banda superior igual à inferior. Na antissimétrica, a banda superior é oposta à inferior. E aí você está doido para fazer uma pergunta. E eu acho que a pergunta é a seguinte. Professor, para ser antissimétrica, a diagonal principal tem que ser 0? Sim ou não? A resposta é, tem que ser sim. Tem que ser por quê? Imagina se não fosse. Vamos supor que aqui ao invés do 0, viesse, por exemplo, o 10. Esse 10 na transposta também cairia aqui embaixo, ó. Concorda ou não? Porque tu repara que ao fazer a transposta, a diagonal principal, ela não mexe. O que era A11 continua A11. O que era 2,2 continua A2,2. E o que era 3,3 continua A3,3. Só que aí com isso, ó, vai ferir a definição. Porque a definição fala que a matriz A tem que ser oposta à transposta e não igual. Galera, como a diagonal principal ela não mexe, o único elemento que é igual ao seu oposto é o 0. Por isso que na antissimétrica, a diagonal principal, sim, tem que ser inteirinha igual a 0. E fora isso, banda superior oposta à banda inferior. Legal? Bom, próxima matriz. Essa não é para esquecer nem sob tortura. Matriz identidade, também conhecida como matriz, anote aí, ó, unidade. Bom, hoje eu falo o que é. A aplicação vem depois. Moçada,
Matriz de identidade ou unidade é aquela matriz quadrada de ordem n em que toda a diagonal principal vale 1 e os demais elementos valem 0. Como é que é? A matriz de identidade é aquela matriz quadrada de ordem n, pode ser ordem 2, ordem 3, ordem 1000, mas sempre quadrada, em que a diagonal principal vale 1 e os demais elementos valem 0. Gente, é o que eu te falei. Hoje é o conceito. A aplicação começa a aparecer nas próximas videoaulas. Entenda, a matriz de identidade, ela faz o papel que o número 1 faz em números. Quando você pega, por exemplo, 4 e multiplica por 1, não fica 4? Fica, né? 3 vezes 1 não fica 3? Então, o 1 é neutro na multiplicação de números. E esse papel quem faz em matrizes é a matriz identidade. Então, se você futuramente multiplicar uma matriz A pela identidade, vai dar a própria matriz em questão. Ok? Então, trata a identidade como 1, como elemento neutro. Tanto é que daqui umas videoaulas pela frente eu vou falar contigo de matriz inversa. Eu vou te falar assim, quer ver? O que acontece quando você pega um número e multiplica pelo seu inverso? 6 vezes 1/6, por exemplo. Isso não fica 1, meus amigos? Fica, né? Em matrizes também será assim. Quando você multiplicar uma matriz A pela sua inversa futuramente, vai dar 1. Só que esse 1 em matrizes quem faz papel é a matriz identidade. Então, futuramente, achar a inversa de matriz é achar a matriz que multiplicada pela normal dê a identidade. Legal? Massa? E por fim, eu quero te falar das matrizes triangular e matriz diagonal. De novo, tá? Hoje é apenas a definição, apenas o conceito. A aplicação não vem hoje, tá? Ou não vem nessa videoaula, pelo menos. Matriz triangular, meus amigos, é aquela matriz em que a banda superior ou a banda inferior é toda zerada. Então, para a matriz retriangular, os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal têm que ser nulos. Agora, se acima da principal e abaixo for nulo, eu vou ter uma matriz diagonal. Então, a matriz diagonal é aquela matriz em que os elementos que estão fora da diagonal principal são todos nulos. Observe que a matriz de identidade, por exemplo, é um caso particular de matriz diagonal. É um caso particular onde toda diagonal principal vale 1. Então, para ser triangular, basta que acima ou abaixo da diagonal principal seja nulo. E para ser diagonal, acima e abaixo da diagonal principal tem que ser nulo. Galera, como é que esse tipo de questão pode ser cobrado para ti em prova? Geralmente é cobrado em prova um pouco mais técnica, mais tradicional, tá? Por exemplo, vamos criar aqui uma situação, vai. Primeira situação. Te dou uma matriz A, ali embaixo, e peço quanto que é x mais y mais z, para que essa matriz seja uma matriz simétrica. Então, lembremos, a matriz é simétrica quando a transposta é igual a ela própria. Então, a opção número 1, eu posso fazer a transposta dessa matrizinha aqui, ó, igualar a ela própria. Ou então, lembrar que na simétrica, ó, a banda superior é igual à inferior. 3, 3, 5, 5, 8, 8, A1, 2 igual a 2, 1, A1, 3 igual a 3, 1, A2, 3 igual a 3, 2. Então, a minha dica para ti é essa, ó, separe a diagonal principal e obtenha aqui o fato de que a banda superior tem que ser igual à inferior. Então, 2y menos 6 vai ter que ser igual a 2. Ok? Daqui, ó, já vem 2y igual a 8, y igual a 4. 3x mais 3 vai ter que ser igual a 9. Se 3x mais 3 tem que ser 9, é porque 3x tem que ser 6, x tem que ser 2. E z menos 1 tem que ser 3. Consequentemente, z vai ter que ser 4. Aí, como eu te pedi para calcular quanto que era x mais y mais z, a resposta para a questão acaba que vai dar 10. Ok? Bom, segunda situação. Eu quero que você agora pause para mim o vídeo um instante e eu quero que você complete para mim essa matrizinha aí, de modo que essa matriz fique uma matriz antissimétrica. Então, dá uma pausa no vídeo
põe essa tabelinha aí no caderno, na apostila, sei lá onde, tá? E completa ali os números que faltam para essa matriz ser antissimétrica. Vamos lá? Fez isso? Então agora volte e faz comigo. Primeiro passo, para ser antissimétrica, toda diagonal principal deve ser 0. 0, 0 e 0. Fora isso, ao separar a diagonal principal, nós temos que impor que a banda superior seja oposta à inferior. Então, por exemplo, ó, se aqui vale menos 2, aqui vai ter que valer 2. Se aqui vale 5, se o elemento A13 vale 5, o A31 vai ter que ser menos 5. E se o A23 vale 3, o A32 tem que ser menos 3. Pronto. Então, essa é a condição para a matriz ser antissimétrica. Legal? Então, repare que essa videoaula de hoje foi basicamente para falar sobre tipos de matrizes. Legal, meus amigos? Não deixe de pegar a tua apostilinha, resolver exercícios para você gravar isso aqui por repetição, por difusão, por osmose, sei lá como, ok? Nas próximas videoaulas, o nosso papo vai ser sobre operações com matrizes, ok? Te aguardo lá então. A todos, boa semana, felicidades e até a próxima!